foi utilizado leite integral in natura em um volume de 1000 ml, ou seja, 1 litro de leite. Em seguida, ele foi coado para a separação de possíveis partículas físicas pelo método de coagem simples. Em seguida, nós vamos fazer a separação dos demais ingredientes, que é o açúcar e o iogurte natural, que faz parte, que é quem vai fazer a fermentação do teu leite. Quanto às colheres, caso você tenha uma colher um pouco mais extensa, maior, outra menor, elas vão variar de 3 a 5 colheres. Caso você não queira utilizar ou queira um iogurte natural, você não necessariamente precisa acrescentar o açúcar. Esse açúcar, ele varia de 8 a 12% em relação do volume do leite. Logo, aqui nós estamos utilizando 100 gramas de açúcar, ou 5 colheres em tamanho regular, que é esse tamanho menor. Vamos usar 2% desse iogurte, ou seja, 20 gramas. Pesados os demais ingredientes, nós vamos dar início ao processo de pasteurização simples. Ou seja, vamos adicionar o açúcar antes de começar a levar o leite para o fogo. E em seguida, após adicionarmos, nós vamos utilizar um termômetro específico para leite, que é esse branquinho que vocês estão vendo, com uma grade de proteção, ou o espeto. Mas caso vocês não tenham ou não tenham condição de comprar esses termômetros, como é que nós podemos observar quando é que esse processo de pasteurização vai estar completo e concluído para a próxima etapa? O nosso leite, ele precisa passar por uma temperatura de 85 graus por 15 segundos. Caso alguém não tenha os termômetros ou acesso a esses termômetros, é só observar o leite enquanto ele estiver no fogo. Quando ele estiver no fogo, que você observar a formação de uma nata fina e uma espuma de pequena fervura nas laterais, você já pode desligar porque o seu leite já está no processo final da pasteurização dele. Desliga, retira e leva para resfriar imediatamente. Para resfriar o nosso leite pasteurizado, nós vamos colocar a panela numa bacia com água ou em temperatura ambiente. Mas nós precisamos resfriar esse material a 42 graus, mexendo sempre para agilizar esse processo de resfriagem. Caso você não tenha o termômetro para medir os 42 graus, você vai colocar o seu dedo mindinho e vai contar 10 segundos. Se for uma temperatura, vamos adicionar o fermento, ou seja, o iogurte natural, os 20 gramas do iogurte natural que nós separamos. É importante ressaltar que abaixo dessa temperatura, o fermento não reage, ou seja, não ocorre o processo de fermentação. Então, cada etapa precisa ser feita de maneira rápida e significativa para que tenha-se a melhor performance do teu produto. Ou seja, nós vamos adicionar esses 20 gramas, mexer um pouquinho e imediatamente cobrir essa panela para que não caia cisco ou nenhum outro contaminante físico. E vamos isolar essa temperatura. Como é que nós podemos isolar essa temperatura? De 3 formas: ou com um isopor, ou com um cooler, ou com uma toalha de mesa limpa. Referente ao isopor e ao cooler, esses recipientes têm a capacidade de manter a temperatura e fazer o processo fermentativo de 4 a 6 horas. Quanto à toalha, nós vamos envolver esse recipiente e vamos levar até o forno desligado para guardar, para tentar manter a temperatura ideal. É importante ressaltar
que nos recipientes de isopor e no cooler, nós precisamos manter a temperatura de 4 a 6 horas, ou seja, o processo de fermentação irá durar de 4 a 6 horas. Você pode verificar entre esse período se já houve a coagulação, para que assim nós possamos dar início ao próximo passo. Quanto ao forno, você vai guardar esse recipiente no forno e só no outro dia é que você vai averiguar se houve o processo de fermentação. O equivalente a um período, a um tempo de 12 horas. Nosso leite fermentado ele vai virar uma coalhada. Então, nós vamos fazer a quebra dessa coalhada, mexendo bastante até ficar de forma líquida ou homogênea. E em seguida, nós vamos saborizar. Nós podemos saborizar ou com frutas naturais, a geleia da fruta natural, ou com suco em pó. Lembrando que o suco em pó, nós vamos usar apenas 4% referente ao volume do nosso leite inicial. Já a fruta, nós vamos utilizar de 4 a 7%. É importante ressaltar que não podemos utilizar frutas in natura, que são ácidas e cítricas, então ela vai azedar o teu iogurte, ou seja, vai estragar o teu produto. É importante ressaltar que o teu produto ele tem características artesanais, ou seja, ele é um produto caseiro que não possui conservantes químicos para aumentar a vida útil dele. Logo, ele precisa ser refrigerado em um curto espaço de tempo de 3 a 5 dias